É, dessa vez seria diferente, eu pensei. E lá estava eu, sem dinheiro, sem trabalho, no meio do nada e morando em uma casa realmente assustadora e assombrada. Era a última coisa no mundo que eu queria. E tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidade grande, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. E essa é uma história honesta e verdadeira sobre uma casa assombrada que eu fui morar. A casa era isolada do mundo e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância de onde eu morava. Era o começo do verão. Eu estava ansioso por sair da grande São Paulo novamente. E finalmente, depois de ter procurado em todo lugar por um emprego, eu acabei arrumando um, como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado no qual eu iria morar. Eu fui para a estação de rádio e assim que eu cheguei na pequena cidade e depois das apresentações, eu ouvi o que era esperado de mim no serviço por parte do empregador. Em seguida, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava em um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes, então eu achei que poderia ficar com eles até conseguir o meu próprio lugar. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles tinham mudado de ideia quanto a ter um técnico em período integral por lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, porém nenhuma delas havia me agradado. Até que um certo dia, eu acabei encontrando um velho amigo que se chamava Beto e sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para morar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Ele me falou de um lugar que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de 2 andares e 6 quartos, de uma velha fazenda, e lá haviam também celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar até ela, tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. E segundo o Beto, o proprietário tinha baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela. Eu já estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar direito sobre a sua fala. Já o Beto não era nem um pouco supersticioso. Mesmo assim, eu resolvi ir e visitar a tal casa. Talvez a sua esposa não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, o ar estava fresco, os morros ao longe davam um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e que tinham caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, me lembrei que Bento me falou para entrar pela entrada de trás, e assim o fiz, entrando pela cozinha. Lá dentro fui recebido pelo som da torneira que estava vazando. Fui até a pia e tentei desligá-la, porém sem sucesso. Depois de fazer um tour pela casa, resolvi ficar um pouco no quarto onde eu me instalaria durante a estadia. Quase que imediatamente quando eu entrei, eu não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça havia parado de funcionar. No entanto, nada havia se materializado naquela noite.
Se eu fosse colocar tudo o que aconteceu comigo enquanto eu estava lá, o relato duraria a noite toda. Porém, houve uma noite que eu nunca irei me esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que estava embaixo daquele quarto. Naquela noite, eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação. Durante a noite, após as 23 horas, alguns barulhos começaram. Eu já tinha me acomodado na cama para sobreviver à noite, até que o telefone começou a tocar. O som do telefone acabou me assustando, para não dizer algo pior. Levantei-me e fui para o corredor escuro, acendendo a luz até chegar na sala de estar, onde eu havia deixado uma luz acesa para aquela noite. Então eu atendi o telefone, e realmente eram os meus amigos me ligando. Eu tentei parecer calmo o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone. Eu podia ouvir passos no quarto acima de mim a cada segundo. Eu esperava ver algo correndo escada abaixo, porém nada aconteceu. Até o meu amigo no telefone percebeu que havia algo de errado. Depois daquela noite, não aguentei mais e no dia seguinte saí de lá e voltei para São Paulo. Vários meses depois, eu acabei retornando para aquela pequena cidade e descobri que havia gente morando na casa assombrada. Por curiosidade, eu fui até lá e perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um antigo policial da Polícia Militar e me disse que estava gostando muito da casa, pois ela era bem arejada. Após alguns minutos ali de conversa, e depois que eu falei com ele que eu já havia passado uma noite na casa, ele acabou me revelando que em uma certa noite ouviu um barulho no andar de cima e viu evidentemente que alguém havia entrado na casa. Ele disse que não pensou duas vezes, pegou a sua arma que estava carregada e subiu as escadas para ver quem era. E assim que chegou no andar de cima, o barulho parou do nada e também não tinha ninguém. Ele verificou toda a casa e tudo estava como ele havia deixado. Ele também acabou me confidenciando que em uma outra noite, já em um horário bem tarde, enquanto estava vendo TV na sala, ele disse que presenciou uma aparição. Era uma névoa preta com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. Aquela coisa foi se movimentando para o lado da televisão, parou na frente dele e foi desaparecendo bem devagar. Após eu ouvir tudo o que ele havia me dito, eu perguntei então se ele não tinha medo. E eu mesmo me disse que medo ele tem dos vivos, mas que iria entregar a casa, pois é chato às vezes tomar sustos do nada, mas que já estava acostumado com tudo isso, pois ele foi nascido e criado na roça. Depois da conversa, me despedi e voltei para o centro da cidade, e até hoje eu evito morar em casa grande e em lugares afastados. Boa noite, eu me chamo José Carlos. Eu sou nascido e criado em Caridade, no sertão do Ceará. Hoje eu moro em Brasília, no Distrito Federal. Eu venho aqui contar uma história do meu pai, que viveu naquelas bandas por muitos anos e teve um encontro inesperado com uma criatura da lua cheia. Então, eu vou deixar vocês com a narrativa do meu pai na noite em que ele viu um lobisomem. Naquela época, em Caridade, o povo não tinha outra conversa. Só se falava de um bicho que corria nas madrugadas e que causava pavor a todos que o ouviam. Eu mesmo nunca tinha ouvido nada, pois sempre tive o meu sono pesado. Mas houve até pessoas da minha família que passaram noites assombradas, com medo do que escutavam, quando tal bicho passava e começava a assombrar até os cães e alguns outros animais.
O povo começou a temer que pudesse ser algo muito pior do que se imaginava, pois os bichos que sumiam das estradas, as pessoas os viam mortos ou feridos, mas os outros animais de criação não se achavam nem rastro. Então comecei a suspeitar dessa história de monstro da madrugada. Se os bichos que viviam na rua eram encontrados em pedaços, por que os de criação não deixavam nenhum vestígio? Foi então que eu e mais 2 caboclos, que eram os meus amigos, resolvemos ficar de tocaia e esperar para ver esse bicho que corria. Então ficamos em minha casa jogando cartas até a aparição do tal animal, para enfim descobrir do que se tratava. Só que o que nós vimos naquela noite não era nenhum animal. Escutamos uns passos na rua e eu dei uma olhada. Foi quando vi um homem que eu nunca havia visto na vida. Ele andava completamente desconfiado e olhando para todos os lados. E eu logo pensei, bom, esse é o malandro. Então abrimos a porta e ficamos observando ele até umas casas mais afastadas. Então fomos o seguindo de longe e vimos um vagabundo pular um cercado para pegar algumas galinhas, colocando-as dentro de um saco. Na hora nós começamos a rir, pois o malandro estava se aproveitando do medo do povo para roubar as coisas durante a madrugada. Mas isso não ficaria assim. Esperamos ele pular de volta ao cercado e quando finalmente ele pulou para fugir com o que tinha roubado, nós o pegamos e demos uma coça nele. Para nunca mais se meter a besta, descemos a porrada no vagabundo naquela noite. Então, pegamos o saco com as galinhas e as soltamos no quintal novamente. O ladrão foi embora quase sem conseguir andar, e como estava escuro, ele nem saberia quem tinha batido nele. Então, se ele voltasse para tentar vingança, não teria como ele saber quem eram as pessoas que o agrediram. Já no outro dia, falamos para algumas pessoas que não tinha nenhum monstro pegando os animais, e sim um ladrão. O engraçado é que depois disso, nenhum animal desapareceu mais, só confirmando que nós já sabíamos há vários meses. Depois de alguns meses, eu estava voltando de uma pescaria com um amigo e vimos um burro morto no chão. Ele parecia estar ali há alguns dias e tinha feridas nas patas e próximo da barriga. O animal fedia bastante e nenhum urubu sequer havia descido para comê-lo. Haviam apenas moscas por toda parte e, por estar fedendo, deveria ter pelo menos uns 3 dias de morto. Olhei para o céu e não havia sequer um sinal de urubu. Eu nunca tinha visto isso antes, pois quando se morre algum bicho, eles logo vêm. Mas esse não parecia interessar os carniceiros. Então voltamos para casa e no caminho, um dos homens que tinha batido no ladrão me chamou e falou comigo dizendo: "Ô compadre, por favor, posso falar com você rapidinho? Você acredita que de ontem para hoje sumiram 6 leitões de poucos dias de nascidos? Eu não escutei nenhum barulho, os bichos ficaram todos em silêncio durante toda a noite, mas quando eu fui limpar a pocilga agora pela manhã, os bichos haviam sumido. Rapaz, será que o ladrão voltou? Se ele tiver voltado, ele vai ter que dar conta desses bichos. Ou então, dessa vez, eu vou dar cabo nele." Combinamos então uma espera naquela noite e ficamos na casa do meu compadre esperando ver alguém. Já perto das 2 da manhã, só escutamos algo correr e levantar poeira na estrada de terra. Então saímos rapidamente e ficamos no quintal perto do cercado, tentando ver o que era. Mas só sentimos aquele fedor de rabujo, pois é como chamamos aqui um cão que está muito fedorento. Foi quando um dos porcos começou a gritar lá embaixo e corremos até lá.
E quando chegamos, vimos os bichos acuados olhando para o escuro, e alguns animais tentavam até subir no portão de madeira para fugir da pocilga de tanto medo que sentiam. Do que será que esses bichos estão com tanto medo? Eu perguntei. Foi então que vimos um estranho animal do outro lado da pocilga. A criatura se encostava na parede e primeiro vimos as mãos daquilo. No lugar dos dedos haviam grandes garras e tufos de pelo no braço da criatura. Quando o bicho pulou para pegar os porcos, o meu compadre correu só com o facão nas mãos e nós corremos juntos. Foi quando vimos o que era. Tinha um cachorrão daqueles bem grande, com pelos bem grossos e fedidos, com orelhas que chacoalhavam sempre que ele se mexia. Parecia um tipo de lobo com a cabeça de urso. Era um grande monstro, era aterrorizante. Quando a criatura nos viu, fez um gesto como se fosse nos atacar, mas quando eu apontei a arma na direção daquele diabo, ele rapidamente pulou uma parede baixa da pocilga e foi embora correndo pela estrada de terra. Então voltamos até a casa do meu compadre e ele falou: não é que tinha mesmo um bicho estranho correndo pela madrugada? E o pior, aquilo ali era um lobisomem. Pois se isso não for um lobisomem, eu tô ficando doido. O pior é que o meu compadre estava certo. Tudo batia com o que as pessoas relatavam: pelos, cara de cão, orelhas compridas, garras. Nenhum animal da região parecia nem de longe com o que havíamos visto. Então ficamos pensando se por acaso um homem que se transformava poderia ser o ladrão no qual havíamos agredido. Mas acabamos concluindo que não. Quando amanheceu, falamos para os nossos conhecidos o que havíamos visto na noite anterior e que era para eles terem cuidado, pois nós não sabíamos se o bicho seria capaz de matar alguém. Eu mesmo nunca mais vi depois daquela noite, mas teve gente que viu ou escutou aquela coisa correr nas estradas de terra batida durante a noite. Teve até um homem que jura ter visto um bicho passar por detrás da igreja e quando ele foi olhar, viu um homem se vestindo, mas não foi atrás para saber quem era. Tem gente que não acredita nessas coisas, morre falando que não existe, mas não tem coragem de ficar em uma espera para tentar ver algo durante as estradas à noite. De tudo aparece, basta estar no local certo e na hora certa. Eu só não garanto que, se verem, voltarão para contar a história. Boa noite, o meu nome é Renata. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro. O caso que eu irei contar aconteceu há cerca de 3 anos atrás. Eu sempre morei em lugares movimentados e estava precisando passar alguns dias em locais mais calmos. Como eu estava de férias, decidi então que iria curtir uma semana inteira em uma fazenda no interior do estado do Rio de Janeiro, em um município pequeno perto de Miguel Pereira. Eu conheci os proprietários há muitos anos e consegui que eles me emprestassem o local sem cobrar nada. Eles, os donos do lugar, não iam até lá há décadas. Simplesmente não ligavam para aquele lugar. A fazenda tinha apenas um caseiro que cuidava de tudo. Ele morava em uma pequena casa no início do terreno, mas no centro da propriedade havia uma grande casa antiga e completamente abandonada. Eu viajei com meu filho, que na época tinha apenas 4 anos de idade, e o meu namorado, que agora é o meu esposo. E ao chegarmos lá, percebi que tudo estava muito sujo, exatamente como eu imaginei que estaria. Haviam diversos insetos e aranhas habitando o local. Então comecei a limpar a casa grande, fazendo uma verdadeira faxina. E mesmo assim, recordo-me de que não me sentia muita vontade ali. Achava tudo velho e feio.
Mas tudo bem, ter um pouco de nostalgia e silêncio valeria muito a pena. Era o que eu queria, afinal de contas. Na segunda-feira à noite em que estávamos lá, o meu namorado saiu até a cidade junto com o caseiro para comprar alguns vinhos, enquanto eu preparava um lanche. Já o meu filho estava dormindo no quarto que escolhemos para ocupar. Cerca de 30 minutos depois de ficar na cozinha, comecei a ouvir passos fortes, como se alguém estivesse usando botas e que estivesse chegando na sala principal da casa. O piso desse cômodo era de madeira grossa e pesada, além de ser elevado, ou seja, havia um espaço vazio entre o chão do terreno e o assoalho. Portanto, o barulho dos passos era muito alto. Chamei o meu namorado pelo nome, mas ninguém respondeu. Os passos continuavam, como se estivessem se aproximando do quarto onde meu filho estava. Na hora eu fiquei apavorado e cheguei a pensar que alguém tivesse invadido a casa. Imaginei que poderiam ser andarilhos que estavam passando pela região, pois durante a tarde eu havia visto um acampamento deles na mesma direção. No momento em que esse pensamento me ocorreu, tive a suspeita de que fosse um intruso. Então, peguei um facão que estava fincado em uma velha mesa de madeira e saí para descobrir a origem dos sons daqueles passos. Eu fui até o quarto onde estava o meu filho e não havia nada de anormal por lá. Tranquei a porta do quarto por dentro e peguei uma arma de fogo que havíamos levado na viagem. Eu fiquei mirando para a porta, esperando alguém entrar, pois eu estava na expectativa de que a qualquer momento alguém iria derrubar aquela porta para tentar nos fazer algum mal. Alguns minutos depois, ouvi o carro do meu namorado chegar. Eu gritei o seu nome e em seguida ele me respondeu. Na hora, eu senti um alívio tremendo. Chorei muito enquanto eu contava a ele o que havia acontecido. Ele ficou impressionado, porém o caseiro acabou dizendo que aquela fazenda era mal assombrada mesmo e que muitas outras situações daquele tipo ocorriam por lá. Não preciso nem dizer, que no dia seguinte arrumamos as malas e fomos embora e nunca mais voltamos para aquela fazenda. Boa noite, pessoal. O meu nome é Eduardo. Quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, eu estava voltando tarde da noite para casa. Naquele dia, eu havia ido para a casa de alguns amigos e acabei ficando até tarde da noite por lá. Depois eu tive que vir embora sozinho. A minha casa não ficava muito longe da casa dos meus amigos, então decidi caminhar tranquilamente. Eu conhecia bem aquele bairro e o trajeto, então eu não achava que haveria perigo em passar por aquela rua durante a noite até chegar em minha casa. No entanto, algo assustador aconteceu comigo naquela noite, que até hoje em dia eu não consigo entender completamente o que realmente ocorreu. Quando eu me aproximava de uma pequena praça no bairro, onde haviam algumas árvores plantadas, eu ouvi uma voz de criança chamando pelo meu nome. Inicialmente, ignorei e continuei caminhando. No entanto, a voz me chamou novamente, e foi nesse momento que eu resolvi olhar para trás, achando que alguém estava me seguindo. Porém, eu não vi ninguém. Olhei para os lados, para a direita e para a esquerda, mas não havia ninguém por perto. Continuei caminhando mais devagar, agora com os meus ouvidos atentos para tentar escutar alguma coisa, caso alguém estivesse me seguindo. Mas não ouvia mais nada. Foi quando de repente, sem que eu esperasse, aquela voz de criança me chamou mais uma vez. Parei imediatamente naquele momento e olhei para todas as direções. Eu cheguei a pensar que poderia ser alguém escondido ali na praça, atrás de alguma árvore, que estava tentando brincar comigo, na verdade tentando me assustar.
foi quando eu vi um vulto de uma criança passando por detrás de algumas árvores. Eu cheguei a pensar comigo, o que será que essa criança está fazendo sozinha aqui, nessa pracinha, nesse horário tarde da noite? Bom, pelo menos eu não vi mais ninguém por perto dela. Não tinha nenhum adulto por ali. Eu cheguei a pensar em seguir o meu caminho e deixar aquilo para lá, mas alguma coisa falou comigo. Falou para que eu fosse até aquela pracinha. E ficou me incomodando demais. Então eu fiz. Eu atravessei a rua e fui caminhando bem devagar, enquanto eu me aproximava da árvore onde a tal criança havia se escondido. Foi aí que eu comecei a ouvir uma música cantada por uma voz de criança, uma música que eu nunca tinha ouvido na vida. E foi naquele momento que eu fui me aproximando da árvore bem devagar que eu comecei a sentir arrepios. Novamente pensei em ir embora, mas ao mesmo tempo pensava, e se essa criança estiver precisando de alguma ajuda? Talvez ela queira algo que eu possa oferecer. Talvez ela esteja perdida. Talvez tenha fugido de casa. Não sei dizer, pois muitas coisas passaram pela minha cabeça naquela hora. Dei mais alguns passos e quando eu me aproximei de onde a criança estava, eu vi que ela estava sentada sobre a grama. Era uma menina. Deveria ter seus 8 ou 9 anos de idade. E ela estava cantando. Ela não olhou para mim em nenhum momento. A mesma estava de costas e continuava cantando suavemente. Então perguntei o que ela estava fazendo ali. Mas no momento em que eu a perguntei, a menina virou o rosto bem devagar e antes de me encarar, começou a desaparecer. Ela sumiu. Já não havia mais ninguém sentado naquela grama. A menina já não se encontrava mais naquele lugar. Foi nesse momento que eu saí correndo, pois o susto foi muito grande. E foi nesse momento que eu saí correndo freneticamente, pois o susto havia sido muito grande. Eu quase que eu desmaiei. Corri e só parei quando eu cheguei no portão da minha casa. Ao abrir o portão, eu entrei meio sem fôlego. A minha avó, que morava com a gente, ela ainda estava acordada. Ela perguntou o que havia acontecido comigo, por eu estar daquele jeito. Então eu contei tudo para minha avó, todo ocorrido. Para minha avó. Ao ouvir, a minha avó ficou quieta por alguns instantes me encarando. Logo ela se levantou e falou: "Olha, vamos até a cozinha. Você precisa acender uma vela para o espírito dessa criança. Eu acredito que ela esteja na escuridão. Acenda uma vela para iluminar o caminho dela, para que ela encontre o caminho por onde ela deve passar, para onde ela deve ir." Então eu respirei fundo, pois eu não havia entendido muito bem o que minha avó estava querendo dizer para mim. Ela pegou uma vela e também uma caixa de fósforos, colocando-os em minha mão e disse: "Vá até o quintal agora." Ela abriu a porta dos fundos da cozinha e falou: "Saia e vá até o quintal atrás daquela árvore." Tinha uma pequena árvore plantada no fundo da minha casa. E foi ali que a minha avó pediu para que eu acendesse aquela vela. Eu fiz o que ela disse. Fui até aquela árvore, me abaixei e coloquei a vela no chão e acendi e a deixei acesa ali. Em seguida voltei para dentro da casa. Foi então que a minha avó disse: "Agora você fique em paz. Essa menina não vai mais aparecer. Agora ela vai encontrar o caminho por onde ela deve ir. Ela só estava perdida." Eu não sei se a minha avó estava certa com aquele pensamento dela, mas até hoje, quando passo pela cidade novamente, perto daquela pracinha, eu nunca mais vi aquele vulto por ali. E olha, que eu já passei por muitas outras vezes no mesmo horário que eu passei naquela noite, mas nunca mais notei a presença de algum vulto atrás daquelas árvores. Também nunca mais ouvi a voz daquela criança chamando pelo meu nome. Eu não sei se a minha avó realmente tinha razão, se havia algum espírito precisando de uma luz, e aquela vela que eu acendi ajudou aquela menina a encontrar o seu caminho.
ou se tudo foi fruto da minha imaginação. Talvez eu tenha imaginado tudo, mas o susto que eu passei foi muito grande. Realmente, eu nunca mais gostaria de passar por aquilo. Se essa criança não tivesse desaparecido na minha frente, com certeza eu iria pensar que fosse filha de algum vizinho. Porém, era muito tarde para uma criança, especialmente uma menina daquela idade, ficar sozinha sentada na grama e brincando e sem se preocupar com o que estava ao redor dela. Então eu não sei, pode ser que realmente tenha sido um espírito e que estava pedindo ajuda. Esse meu relato foi até simples. Eu até gostaria de dar mais detalhes a respeito, mas tudo que eu falei foi exatamente o que aconteceu comigo. Nada mais do que isso. Então é isso, pessoal. Eu desejo uma boa noite para todos e que Deus abençoe. O meu nome é Antônia e alguns meses atrás eu fui a um leilão com uma amiga onde haviam várias coisas usadas sendo leiloadas. Ao ver todos os itens, acabei me apaixonando por uma cadeira de balanço antiga. A cadeira era bem cara, mas com um pouco de esforço eu consegui comprá-la. Então, coloquei-a em destaque na sala da minha casa, como parte da decoração. Uma noite eu acordei com sede e meio sonolenta. Fui caminhando para a cozinha para pegar um copo de água ou suco. Eu não costumo acender nenhuma luz quando acordo durante a noite para andar pela casa, pois a luz do poste da rua sempre ilumina um pouco lá dentro. E quando eu passei pela sala, eu vi alguém sentado na cadeira. Eu pensei comigo que poderia ser o meu marido sentado no escuro, pensando em alguma coisa. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira, tomei um copo de suco de laranja, lavei o copo e comecei a voltar para o quarto. Quando eu passei pela sala novamente, eu olhei para a cadeira e lá estava o meu marido ainda. Foi então que eu falei com ele: "Amor, vem dormir, já está tarde, vem logo." E fui para o quarto. Porém, quando eu cheguei lá e deitei na minha cama, eu levei um baita susto, pois já tinha alguém deitado lá. Na hora eu dei um grito e acendi a luz da cabeceira correndo. Foi aí que eu vi o meu marido acordando com uma baita cara de sono e perguntando o que estava acontecendo. Quando eu percebi que na verdade ele estava no quarto o tempo todo, eu comecei a me perguntar quem era a pessoa que estava lá na sala. Foi então que eu o avisei: "Amor, tem alguém estranho lá na sala, é melhor você ir lá ver quem é." O meu marido falou para eu ficar no quarto e ele foi lá dar uma olhada. Eu fiquei na porta vendo tudo o que ele estava fazendo. Ele acendeu a luz e não viu ninguém. Procurou atrás do sofá, das cortinas, mas realmente não havia ninguém ali. Ele então me perguntou se eu tinha certeza de que eu havia visto alguém e eu respondi que sim e que a pessoa estava na cadeira de balanço. Ele olhou tudo de novo e foi verificar as portas e as janelas, e tudo estava fechado e trancado. Ele voltou então resmungando que eu deveria ter sonhado com aquilo, mas eu tinha certeza de que eu tinha visto alguém sentado na cadeira de balanço. Certa vez eu estava chegando em casa e o meu marido ainda estava no trabalho. Da garagem dava para ver a sala. Quando eu cheguei com o carro e os faróis iluminaram o ambiente, e quando eu olhei para dentro da casa, eu vi novamente alguém sentado na cadeira de balanço. Eu acendi os faróis mais forte, mas quando a luz iluminou a sala, não havia mais ninguém lá. Eu saí do carro rapidamente e fui até a janela olhando para dentro por um tempo, tentando ver algo em comum, mas não havia nada. Eu entrei em casa ainda muito assustada e tudo parecia normal. Depois de alguns dias, uma faxineira estava em casa fazendo a limpeza. Eu estava no escritório nos fundos da casa. Foi quando eu ouvi a faxineira gritar. Eu entrei correndo em casa
e a encontrei na cozinha com o rosto completamente pálido, incapaz de falar. Ela apenas apontava para a sala. Eu fui até lá, mas não havia nada. Tudo estava normal novamente. Após algum tempo, eu consegui acalmá-la, e foi aí que ela me explicou o que havia acontecido. Ela disse que estava passando um pano para tirar o pó dos móveis. Ela havia acabado de limpar a cadeira de balanço e se virou para limpar a mesinha de centro. E depois de passar o pano na mesinha, ela se virou novamente e viu uma velha sentada na cadeira de balanço olhando para ela. Ela então gritou e saiu correndo até a cozinha. E até hoje ela se recusa a se aproximar daquela cadeira novamente. E não fica mais sozinha na sala. Ela só entra lá se estiver acompanhada. Eu, para dizer a verdade, eu nunca vi claramente essa velha sentada na cadeira de balanço. Eu só consigo ver o vulto dela. Então eu não sei como ela é, mas eu imagino que seja o fantasma de uma antiga dona da cadeira e que veio junto quando comprei. Até hoje eu tenho essa cadeira, mas eu gosto tanto dela que eu não consigo tirar ela da minha casa. Algumas pessoas já me pediram para tirá-la, que com certeza ela tem alguma assombração, mas na verdade o que eu tenho medo é dos vivos. Se a assombração tá ali e não me fizer mal, tá bom também. O que eu quero mesmo é aquela cadeira enfeitando a minha casa. Eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina porque eu estava com pouco dinheiro e precisava de um segundo emprego. Trabalhei lá durante alguns meses e foi por volta do meu segundo ou terceiro mês que esse cara começou a aparecer regularmente tarde da noite, sempre por volta das 2 horas da manhã. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelos longos e desgrenhados. Ele sempre entrava e comprava uma lata de cerveja da grande e em seguida ia embora. Até que certa vez, ele perguntou o meu nome. Eu disse a ele e ele ficou repetindo: "Rob, eu gosto disso", enquanto ria sozinho. Ele abriu a lata de cerveja que acabara de comprar e saiu da loja falando com ele mesmo. Estava claro que ele estava completamente embriagado, e foi nessa noite que eu fiquei curioso para saber se ele estava dirigindo embriagado todas as vezes que ele vinha à loja. Eu o observei sair e ele desapareceu da vista fora da propriedade do posto de gasolina. Isso fazia sentido, pois ele nunca abastecia. Toda vez que ele vinha, ele apenas comprava álcool. Eu o vi quase todas as noites depois disso. Em algumas noites, ele estava visivelmente mais bêbado do que em outras. E às vezes, ele apenas se apoiava em uma das prateleiras por um certo tempo, sem dizer nada. E quando me via, ele me cumprimentava com um "Oi, Rob", sempre que entrava. E uma certa noite, ele estava apenas encostado em uma prateleira bebendo a lata de cerveja que havia acabado de comprar, e sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Quando finalmente eu perguntei a ele o seu nome, ele me olhou, demorou cerca de uns 5 segundos e disse: "O meu nome é Bob". Eu sempre achei que Bob é um nome falso. É comum quando você está mentindo sobre o seu nome. Eu fiquei curioso se a primeira coisa que veio à mente dele foi Bob, porque rimava com o meu nome. Mas segui em frente. Eu perguntei: "Então, Bob, onde você trabalha?" Ele riu tão alto que chegou a me assustar. Ele disse que não trabalha, pois o governo havia ferrado completamente com seu emprego. Naquela hora eu tive a sensação de que ele estava tão bêbado de novo que não conseguia falar coisa com coisa. Ele me olhou com uma expressão raivosa, mas o interessante é que logo em seguida ele disse: "Eu gosto de você, Rob. Você parece saber o que está fazendo." Eu não sabia o que ele queria dizer com aquelas palavras. Em seguida, ele saiu da loja logo depois disso.
Não o vi novamente por um tempo. Diria que passou mais de uma semana, o que para um cliente frequente como ele era bastante tempo. O Bob sempre me transmitia uma sensação estranha e levemente assustadora. Eu percebia que ele geralmente estava bêbado, mas algo estava claramente errado em sua vida pessoal. Bom, em uma noite muito tempestuosa com menos clientes do que o normal, provavelmente até por causa da tempestade, eu ouvi o som da campainha da porta da frente enquanto alguém entrava. E juro que antes de olhar, eu imaginei que fosse o Bob. E quando eu olhei, eu fiquei chocado ao ver que era realmente ele, só que em uma versão muito mais assustadora do Bob. Ele estava completamente encharcado, não estava usando uma jaqueta de chuva ou segurando um guarda-chuva. Ele estava apenas com uma camisa escura e jeans, com o cabelo comprido ensopado, e estava parado junto à porta, olhando fixamente para a parede. Ele parecia estar com raiva, mas a sua mente, ao mesmo tempo, parecia estar em outro lugar, como se seus pensamentos estivessem descontrolados. A forma como ele estava parado lá olhando fixamente para o nada e completamente encharcado estava me deixando apavorado. Então eu perguntei: Bob, você está bem? Ele não virou a cabeça e nem se mexeu. Ele ficou parado e disse logo em seguida: eu fiz algo muito ruim. Então, curioso, eu perguntei novamente: o que você fez, Bob? Então ele olhou para mim e disse: eu preciso de um lugar para me esconder. E passou por mim no balcão em direção ao corredor do banheiro e desapareceu por detrás da parede. Eu ouvi uma das portas se abrir e se fechar. Eu realmente estava me sentindo desconfortável com o Bob naquele momento. Eu não gostava da presença dele na loja. E esta noite, algo estava especialmente errado com ele. Ele parecia um zumbi e, ao contrário sobre ter feito algo realmente ruim, foi incrivelmente assustador. Algum tempo se passou e o Bob não saiu do banheiro. Eu achei que ele estivesse bêbado novamente e provavelmente desmaiado ou vomitado. De qualquer maneira, eu não queria me envolver com aquilo. Então a próxima coisa que eu me lembro é que as luzes do local se apagaram e a loja ficou completamente escura. Eu estava em pé em um posto de gasolina completamente escuro durante uma tempestade forte e com um homem bêbado e desequilibrado. Eu usei a lanterna que estava atrás do balcão para poder me guiar em direção à parte de trás da loja, onde ficava o estoque e o quadro de energia. A porta dos fundos estava no mesmo corredor dos banheiros. Enquanto eu passava pelas duas portas dos banheiros, ambas estavam entreabertas e o Bob não estava em nenhuma delas. Passei pela porta dos fundos, pois eu planejava ir direto para o quadro de energia, mas eu parei quando eu ouvi um leve gotejamento em algum lugar da sala, juntamente com um rangido de sapatos molhados. O meu coração quase saiu pela boca quando eu escutei a voz do Bob, que parecia estar fraca e ele parecia estar completamente assustado. Os sons vinham da minha esquerda e quando eu apontei a minha lanterna naquela direção, lá estava ele, com seus olhos arregalados. Em seguida, o mesmo se lançou sobre mim e começou a gritar. Ele dizia que iria me matar. Eu rapidamente o empurrei enquanto ele começou a arranhar as minhas costas. Corri de volta pela porta até a frente da loja e ele não me seguiu. Eu peguei a minha capa de chuva e corri direto para o meu carro. Fiquei sentado no carro enquanto discava para a polícia. Eu estava completamente assustado e falava com o operador sobre toda a situação. Eu fiquei na linha com ele e não demorou muito tempo
para que um casal de policiais chegassem e entrasse comigo. O Bob ainda se encontrava escondido nos fundos da loja, encolhido em um canto, parecendo alguma criatura raivosa. As suas pupilas estavam dilatadas. Foi só aí que eu consegui notar que ele estava sob o efeito de alguma substância. Eles o levaram para a delegacia, depois que contei a eles que ele havia se lançado sobre mim e que havia me ameaçado a me matar e que o mesmo havia afirmado que havia feito algo muito ruim anteriormente. Descobri mais de um mês depois que esse tal de Bob, na verdade, se chamava Martin. Ele havia espancado brutalmente a sua mulher até a morte. Isso pode ter acontecido na mesma noite em que ele entrou no posto de gasolina. Resumindo, nunca mais eu quis trabalhar em outro turno da noite ou ter qualquer emprego depois dessa noite. Eu já fiz muitas viagens noturnas na minha vida, não por trabalho ou qualquer coisa assim. Apenas eu e meu antigo grupo de amigos costumávamos ficar acordados até altas horas, isso quando éramos adolescentes. No início dos meus 20 anos, acho que poderíamos dizer que éramos uns derrotados. Achávamos legal ficar fora até as 5 horas da manhã todos os finais de semana, pendurados em parques ou estacionamentos. Olhando agora, era um desperdício de tempo estúpido, mas basicamente por essa razão, eu fiz a minha parte, me dirigir nas horas mais estranhas da noite, e geralmente é quando os bêbados e as pessoas mais loucas estão perambulando pelas estradas. Era um final de semana à noite, provavelmente se aproximando das 4 horas da manhã. Eu queria ir para casa, então dei carona para um dos meus amigos para a casa dele, e antes de dirigir para a minha, eu tive que parar para abastecer o carro. Eu costumava abastecer à noite porque não haviam movimentos à noite nos postos. Parei em um dos meus postos de gasolina no qual eu tinha o costume de abastecer. Esse posto não era muito longe da casa dos meus pais. Enquanto eu estava a caminho até o prédio para pagar, eu vi um cara baixinho usando capuz e passando por mim. Ele parou de repente e me encarou enquanto eu passava por ele. Eu perguntei a ele: "O que foi, irmão? O que está acontecendo?" Enquanto eu continuava andando. E ele disse para mim: "Nada não aconteceu nada." Então eu continuei andando. Aquele cara era um típico drogado. Com certeza ele estava noiado na droga. Eu entrei no prédio para pagar o atendente pelo combustível e também comprei um bilhete de loteria enquanto eu estava lá. Eu saí e comecei a abastecer o carro. Olhei ao redor e, como esperado, estava tudo vazio naquela hora. Quando eu terminei, eu entrei no meu carro e comecei a dirigir para casa. E na metade do caminho, eu ouvi algo atrás de mim dentro do carro. Eu olhei para o espelho retrovisor e havia alguém no banco de trás, e ele estava olhando bem para mim. Soltei um grito tão alto que provavelmente eu quase colapsei os meus pulmões. Pisei no freio e gritei, e para minha surpresa, era o mesmo cara que estava no posto de gasolina. Eu abri a porta do meu carro e comecei a gritar pedindo por ajuda, sabendo que pelo menos algumas pessoas sairiam de suas casas. E foi isso que aconteceu. Em seguida, algumas luzes da varanda se acenderam e eu vi algumas portas se abrindo. O cara, depois daquilo tudo, saiu correndo do meu carro e me disse que poderia ter cortado a minha garganta se ele quisesse. Enquanto algumas pessoas saíam de suas casas, ele começou a correr pela rua. Eu não o segui e algumas pessoas vieram até a mim me perguntando se eu estava bem. Eu contei a elas que havia um estranho no banco de trás do meu carro. E nesse momento, aquele misterioso homem já havia sumido no meio da escuridão.
Eu não ia começar a dirigir atrás de um drogado. Lógico que eu não iria fazer isso. Eu agradeci às pessoas que saíram e logo em seguida continuei a minha viagem para casa, certificando-me de que não o visse em lugar nenhum durante o resto da viagem. Bom, essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Esse evento aconteceu na década de 1960 em Atlanta. Naquela época, eu tinha cerca de 8 a 9 anos de idade e o meu pai era professor em um subúrbio de Atlanta, que ficava a uma certa distância de nossa casa. Eu frequentava a mesma escola que ele lecionava, então eu ia com ele todos os dias. No entanto, tínhamos que acordar bem cedo todas as manhãs e sair antes mesmo do amanhecer. Sempre parávamos várias manhãs por semana em um pequeno posto de gasolina para abastecer o carro. Éramos frequentemente o primeiro carro a chegar, logo após a abertura do posto. Naquela época, todo atendimento era completo. Havia uma cabine com um frentista que saía e enchia o tanque e em seguida limpava os vidros, etc. Ele sempre carregava muitas notas no bolso e um dispositivo no cinto com o qual contava as moedas. Atrás das bombas haviam banheiros minúsculos e muitas das vezes eu usava o banheiro nas manhãs em que parávamos lá, pois era uma viagem razoavelmente longa. E certa manhã, novamente assim que chegamos antes do amanhecer, encontramos o posto completamente vazio. Estava totalmente silencioso, exceto pelos sons dos tráfegos passando. Não havia sinal de um frentista, nem na cabine e nem em nenhum outro lugar próximo ao posto. O meu pai apertou a buzina do carro uma vez e depois mais algumas vezes, mas não houve resposta. O meu pai me disse que talvez o frentista estivesse no banheiro. Porém, o frentista não apareceu e depois de um tempo, o meu pai retornou a comentar que talvez o frentista tivesse tido algum problema com o carro, assim não conseguindo chegar no trabalho a tempo. Continuamos esperando por mais alguns minutos e nenhum outro carro havia chegado naquele posto. Então eu aproveitei e disse para o meu pai que eu precisava usar o banheiro e coloquei a minha mão na maçaneta da porta do carro para sair. Então meu pai me disse que nós não poderíamos esperar mais e que eu poderia usar o banheiro no próximo posto assim que nós chegássemos. Então partimos, ainda nos perguntando o que havia acontecido de fato naquele posto. Após alguns dias, o meu pai estava lendo um jornal local quando viu o noticiário que estava destacado. Ele contou para minha mãe e para mim sobre um pequeno trecho que afirmava que um corpo de um frentista de posto de gasolina havia sido encontrado com múltiplas facadas no banheiro masculino do posto, no qual a própria vítima trabalhava. E o posto era o mesmo posto no qual eu e meu pai tínhamos sempre o costume de ir, e o jornal ainda dizia que o motivo parecia ter sido roubo, pois todo o dinheiro em espécie e moedas havia desaparecido. O jornal não dava nenhuma pista sobre a quantia que havia sido levada, mas de qualquer forma, isso não impediu o assassino. Muitas das vezes eu me perguntei como eu teria sido afetado naquela idade tão jovem se eu tivesse insistido em ir ao banheiro naquele posto e se eu tivesse aberto aquela porta para descobrir o corpo do pobre frentista assassinado. Nunca mais fomos naquele posto de gasolina novamente depois do ocorrido. Isso aconteceu quando eu tinha 25 anos de idade. Eu estava dirigindo do norte para o sul do Texas e, devido ao meu horário de trabalho, só podia fazer isso tarde da noite. Eu estava na rota 281 durante grande parte da viagem e nessas horas tardias era uma condução fácil e reta. Eu só precisava me manter acordado.
Eu já estava meio cansado por causa do trabalho e sair direto para a estrada foi brutal. Eu tive que fazer várias paradas em postos de gasolina aleatórios para tomar café e me manter acordado. Acho que foi na terceira vez que eu comecei a sentir um pouco de sono e, além disso, eu também precisava encher o tanque do carro. Parei no primeiro posto de gasolina que eu encontrei nas estradas isoladas. Eu não me lembro que tipo de posto de gasolina era. Talvez fosse um Shell. Havia outro carro no estacionamento. Então eu estacionei ao lado de uma das bombas e entrei no estabelecimento. Haviam duas pessoas na loja, o caixa, e então notei um outro cara que estava andando de um lado pelo outro pelos corredores. Eu fui até a cafeteria e me servi uma xícara. O cara que estava andando se aproximou de mim e disse: "Ei, cuidado, está quente." E então saiu. Foi uma tentativa patética, estranha e desnecessária de iniciar uma conversa, a qual eu não dei bola nenhuma para ele. Eu não respondi e levei o meu café até o caixa, onde eu paguei por ele e pelo combustível. O cara se aproximou por detrás de mim enquanto eu estava pagando o café e me disse: "Olha, eu realmente gosto dessa blusa." Eu olhei para ele e disse: "Obrigado, amigo." E isso foi em um tom alto o suficiente para que ele me ouvisse. Então ele continuou me perguntando para onde eu estava indo tão tarde da noite. Eu estava tão irritado naquele ponto que eu pedi firmemente para que ele me deixasse em paz. O caixa era um homem hispânico de uns 40 e poucos anos. Não tinha certeza de quanto inglês ele entendia ou se ele estava percebendo a situação que estava acontecendo na sua frente. Mas ele também era um homem menor e mais baixo. Então seria improvável que ele intervisse se tivesse alguma briga. O homem que estava por detrás de mim me disse para eu me acalmar, e isso foi depois que eu pedi para ele me deixar em paz. Eu deixei aquele estabelecimento sem dizer mais uma única palavra e fui para o meu carro. Ouvi a porta abrir novamente alguns segundos depois que eu saí da loja. Agora eu estava ao lado do meu carro me preparando para encher o tanque. A gasolina começou a ser bombeada para o meu carro. Foi quando eu vi passos dele no concreto do outro lado das bombas. Os passos pararam e eu olhei rapidamente e notei-o de pé de forma assustadora do outro lado da bomba que eu estava usando. Ele simplesmente estava lá parado me observando. Ele não estava abastecendo o carro e nem havia um carro sequer. Eu comecei então a considerar pegar o meu spray de pimenta no console central do carro. O cara então me perguntou: "Você está sozinho?" Quando ele me perguntou isso, a gravidade da situação aumentou muito. Foi então que eu respondi: "Não, a minha namorada está no carro." Eu abri a porta rapidamente e peguei o spray de pimenta no console central. Segurei ao meu lado, fingindo ainda estar focado em abastecer o carro. O homem então se aproximou da bomba de gasolina, como se estivesse indo para o meu lado. Então ele me disse: "Olha, amigo, eu não vejo ninguém no seu carro." Foi então que eu peguei o spray de pimenta e apontei para ele. Ele riu e recuou. Ele me disse que estava apenas tentando conversar, andando para trás com um olhar fixo em mim. Parecia que ele era o predador e eu era a presa. Eu já estava quase terminando de abastecer o carro, quando eu senti e ouvi um clique. O fluxo de gasolina havia parado. O tanque já estava cheio. Eu tinha alguns dólares em minhas mãos que precisava pagar no interior da loja. O homem estava entre a loja e eu. Então eu tive que tomar uma decisão. Eu decidi pegar o dinheiro trocado. Mantive meu braço levantado apontando o spray de pimenta para ele. E ele continuou recuando e rindo. Assim que eu fiquei em um lugar seguro, eu virei as costas para ele e entrei na loja pedindo ao atendente por troco. Eu disse ao atendente que aquele homem estava me deixando um pouco desconfortável, porém eu percebi que ele não havia entendido muito bem o que eu tinha dito. Uma vez que eu recebi meu troco, eu olhei pela porta de vidro para o estacionamento antes de sair e não vi mais aquele homem lá fora.
Eu estava com muito receio de sair do estabelecimento, pois aquele homem poderia estar se escondendo em algum lugar. E assim que eu pisei do lado de fora, em frente à loja, eu não saí da calçada, apenas fiquei olhando ao redor. Aquele homem tinha desaparecido da minha vista, o que significava que ele estava definitivamente se escondendo de mim. De repente, uma caminhonete entrou no posto de gasolina e parou ao lado de uma das bombas. Foi quando um homem grande e barbudo saiu. Eu aproveitei e fui até ele para pedir ajuda. Eu pedi a ele para verificar se havia algum homem se escondendo atrás do meu carro. O homem barbudo ficou confuso, mas mesmo assim me ajudou. Ele foi até o outro lado do meu carro e gritou: "Ei, o que você está fazendo aqui?" E lá se foi aquele homem assustador, apressando-se para longe do meu carro. Ele começou a correr para a escuridão que cercava o posto de gasolina. Vendo aquilo tudo, o homem barbudo me disse para eu ter cuidado ali fora. Automaticamente eu deixei aquele estacionamento às pressas e continuei a minha viagem. Aquele homem assustador estava 100% certo esperando para me atacar assim que eu fosse destrancar as portas do meu carro. E isso realmente me perturba toda vez que eu lembro daquela situação.